Oi, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sou professora de matemática, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer com vocês um vídeo sobre notação científica. É bem simples, eu tenho certeza que se você ficar até o final do vídeo, você vai aprender como escrever números em notação científica. Só para vocês entenderem para que serve a notação científica, ela serve para escrever números extremamente grandes, como, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol é um número extremamente grande. Ou um número extremamente pequeno. Se eu representar um número de um átomo, o tamanho de um átomo, por exemplo, ou a massa de um átomo, eu vou ter um número extremamente pequeno. Então, eu uso a notação científica para representar esse número de uma forma mais simples. Como que eu faço essa representação? Eu vou fazer da seguinte forma, eu sempre vou ter um número multiplicado pela base 10. Espera aí que daqui a pouco com o exemplo vai ficar bem simples. Então, eu vou ter um fator multiplicado pela base 10 e um expoente para representar esse número ou grande ou pequeno. Se o meu número for grande, como por exemplo a distância entre a Terra e o Sol, a gente vai ter um expoente positivo. Se o meu número for pequeno, como um número atômico, o meu expoente é negativo. Vamos lá no exemplo que vai ficar bem fácil. Ah, outra coisa, se você não é inscrito no canal, tá gostando aí do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like se gostar aí do meu trabalho, tá bom? E também escreve aí nos comentários se você já sabia trabalhar com notação científica. Vamos lá, ó, vamos começar. Eu sei que eu falei que a gente usa a notação científica para representar números grandes ou pequenos, mas eu vou começar com um número simples, né? Um número que eu tenho, por exemplo, aqui uma centena, né? 134, para que vocês entendam como funciona. Então, sempre o primeiro número eu vou ter uma representação de um número entre 1 e 9, tá? Nunca vai ser 0, nunca vai ser 10, é sempre um pequeno, mas eu vou começar com apenas umas centenas para que vocês entendam como que a gente trabalha aí com a questão do deslocamento da vírgula, tá bom? Então, o primeiro exemplo que a gente tem é o número 134. Eu vou escrever como? Eu preciso deslocar as minhas casas até ficar com apenas uma casa antes da vírgula, né? E essa casa precisa ser entre 1 e 9. Então, eu vou deslocar. Neste caso, que não está aparecendo, a vírgula ela está posicionada sempre no final do número. Então, eu tenho 134, a vírgula está lá no fim dele. Quantas casas eu vou ter que deslocar para ficar apenas com uma? Duas casas, ó. Uma, duas. Então, eu vou escrever 134, retornei duas casas. Sempre vou multiplicar por 10. Nesse caso, quantas casas eu desloquei? Duas. Vai ser o meu expoente como 2. Então, eu vou ter como 1,34 vezes 10 elevado à segunda potência. Por quê? Se eu fizer 10 à segunda potência, eu vou ter 100. 100 vezes 1,34, eu volto para o número que eu tinha aqui anteriormente, que era 134. Vamos ver outro caso, por exemplo, aqui, ó, a vírgula tá aqui no fim. Então, eu vou ter que retornar ela até ficar entre o 2 e o 3. Então, eu vou ficar com 2,3 vezes 10, sempre vai ser na base 10. Quantas casas eu retornei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu retorno, o meu expoente é positivo, porque eu tenho um número grande, tá bom? Na letrinha C, eu também tenho um número grande. No caso, eu tenho 132.500. Então, eu preciso retornar com a vírgula entre 1 e o 3. Sempre vai ficar apenas uma casinha. Então, vai ficar 1,325 vezes 10 elevado a quantas casinhas que eu retornei? 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, ficou 1,325 vezes 10 elevado à quinta potência. Agora já vai ser o contrário, a gente vai trabalhar com números pequenos. Quando eu trabalho com número pequeno, eu vou trabalhar com o expoente negativo, tá? Então, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Eu vou deslocar até o primeiro número que eu tenho diferente de 0. Então, que nesse caso é o 2. Então, eu vou escrever, ó, 2
1,04 vezes 10. Quantas casas que eu desloquei? 1, 2, 3. Desloquei apenas 3 casas até chegar na posição aqui que eu queria. Então, como eu estou vindo com a vírgula para a direita, o expoente fica como menos 3, que são das 3 casinhas que eu desloquei. Esse daqui, a vírgula vai deslocar até o 1, entre 1 e o 2. Então, eu vou escrever 1,2 vezes 10. Aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu não posso esquecer que meu expoente é negativo. No próximo, 2,342 vezes 10 da base. E aí, eu vou contar 1, 2, 3. 3 casinhas apenas, 3 negativo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Num próximo vídeo eu trago aí como trabalhar com operações de notação científica e uns exemplos aí na prática para que vocês entendam e se aprofundem no assunto. Um beijo, até o próximo.